Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou fazer a abertura e depois eu deixo a Silvia de Oliveira encarregada e vou só realmente aparecer de novo falando quando o relógio apitar, que é quando eu esse relógio modulado, aí eu digo, 10 minutinhos, aí eu faço o fechamento como sempre, Silvia. Eu escolho alguém democraticamente da turma para falar em nome do coletivo. Então, só para você ter uma ideia, e evidentemente a entrevistada é, primeiro agradecer a sua doação de tempo. Hoje em dia é já está doando o tempo dela. É doação de tempo, realmente. Nesse frisson do dia a dia. Veja, Silvia de Oliveira, eu não vou nem dizer as profissões, no plural, que é tanta coisa, mas eu só vou dizer algo que para mim me chama a atenção. A gente está aqui com uma pessoa que faz parte da história de Pernambuco. Ela é sobrinha neta de Valdemar de Oliveira. E nos presenteou com o nome do teatro, né? E Silvia, eu faço uma pergunta disparadora. Se você puder estar não é nem detalhe, isso é muito importante para não ser deselegante. Eu vou pedir isso ali mais uma vez. Quando terminar o tempo, eu faço um grupo de estudo de francês aqui perto. É ali perto da Católica. E aí o pessoal fica me esperando. Aí só começam quando eu chego. Então eu não posso me dar o luxo de ficar, e aquela conversa dentro do pós, sabe, a saideira, aí todas as vezes eu saio correndo, eu acho tão chato, e o meu sentimento de culpa, meu Deus, a pessoa vem comigo, e o professor saiu voando, é por isso que cai, não é? Então, Silvia, quando eu chegar nesse momento, eu vou dar um abraço, eu tenho uma foto comigo, isso é vai fazer junto, não a gente precisa, certo? Isso aqui Veja, então, pergunta disparadora, aí você responde e depois a gente vai circulando. Aquela pergunta bem mesmo, né? Quem é Silvia de Oliveira? Eu vou me sentar ali a sua forma, certo? Com respeito. Espaçosa, eu gosto de ficar em pé, talvez eu sinta, talvez eu interprete, eu não sei o que vai me dar vontade de fazer. Bem, prazer. Meu nome é Silvia Oliveira, de Antevira, só pensar assim. Um nome diferente da pessoa, tudo com Y, cada I do meu nome, até Oliveira tem Y. Você não ia achar na rede social, fácil. Vou ficar muito feliz de vocês, por favor, sigam. E aí a gente pode começar outras coisas que vocês acharem interesse do que eu vou falar. E caminho de alguma coisa que vai valer a pena a gente se encontrar outro dia. Eu espero que sim. Fico realmente feliz que vocês fizerem essa ponte comigo. Bem, eu trabalho como orientadora corporal. Eu nunca ouvi falar disso. Realmente, é impossível vocês não verem isso. Eu sou cafunéterapeuta. Vocês não ouviram falar sobre isso. Eu sou também orientadora corporal e, no caso, pioneira desses 2 meses. Cafunéterapia, que é uma linha terapêutica. E eu tenho uma outra história que é essa parte artística, eu não podia ficar longe de mim. Porque dentro da árvore, vocês vão entender já de onde chega essa história do Valdemar de Oliveira, né? E então eu tenho um lado também da parte artística, que é o outro método chamado Danças do Mundo. Então, literalmente, eu faço pesquisa o tempo inteiro, eu estou sempre trabalhando, buscando novidades, sempre tem novidade, porque a gente está aqui no Recife, Pernambuco, tem fora do Brasil e mundo. Então, eu pesquiso danças de outras áreas e faço pequenos encontros de movimento, desde consultoria para uma pessoa até um mundo fechado, e a gente faz isso direcionado, objetivo. Os benefícios desse trabalho são incríveis, porque não é aquela academia cheia de gente, com oba-oba, é direcionado ao assunto, a ideia. Amanhã mesmo, quinta-feira, amanhã, eu vou fazer um encontro lá em Casa Amarela, que é respeito de Santa Sara Caminho como cigano, a gente já tem uma pesquisa sobre isso. Aí eu vou fazer uma ciclana lá, inclusive ou morar com aluguel, outra coisa que eu faço, muitas coisas. Morar com cigano. Isso tudo veio através das artes da dança, que foi me dando um caminho de autoconhecimento, autoajuda, encontrar a minha pessoa. E aí eu quero fazer uma sugestão para vocês, por exemplo, que isso aqui é uma coisa importante, e a gente sabe olhar para todo mundo, mas eu queria que vocês, em algum momento, durante essa conversa, pudessem passar esse espelho para cada um de vocês, e parar um pouquinho para se olhar. Porque a gente tem tempo para tudo nesse mundo, né, minha gente? Mas falta essa comunicação. Aí eu fiz questão de trazer para não ter desculpa para hoje.
Enquanto a gente está conversando aqui, vocês podem dar uma pequena olhada para vocês mesmos. Só um pouquinho, se namora um pouquinho, depois passa com o colega na sua, no quietinho. Não é nada que eu vou observar, fiquem à vontade. Não tem inclusive de ficar com espelho, até o final, para esse espelho passar com todo mundo. Eu só espero que todo mundo veja realmente e se veja. Essa aqui é a primeira coisa, o desejo de você de casa vai ser isso aqui. Assim, dever de classe. Fiquem à vontade com o tempo. Porque quando a gente se descobre, no meu caso, eu tinha adolescente lá, nasci numa família, vamos lá, né? Então, começar essa história dessa água. E como é que chega a Silvinha nessa terra brasileira, nasceu no Rio de Janeiro, minha mãe pernambucana, meu pai carioca, e aí minha mãe bailarina, filha dele, Valdo de Oliveira, Dona Elizabeth, era filha de Lady Claire de Oliveira. Lady Claire, que era irmã, para você situar a situação da arte, como começa na minha vida, de senhor Nelson Ferreira, o maestro Nelson Ferreira. Bom, então eu estudado música e eu soube há pouco tempo que minha avó cantava com o tio Nelson. Eu chamo de tio Nelson na intimidade, mas nem conheci pessoalmente, infelizmente. Tio Nelson Ferreira. Aí minha mãe, né? Ela casa do senhor Valdo de Oliveira, que é dos Oliveira. Aí vem o irmão dele, Valdemar de Oliveira. Ele era professor, todos são formados, médicos, professor de biologia, todo mundo que teve ela foi apaixonada. Tem professor que nem vocês fazem com o professor de vocês. Aquela paixão. Já estou sabendo que há esse contato amoroso entre eles e vocês. Já ouvi, antes deles chegar, já estavam escutando histórias. Então, essa história aconteceu, minha família tem esse lado acadêmico, sim. Né? Minha mãe foi psicóloga. Ela se forma em psicologia, não atuou, mas ela se foi, além de tudo, faz doutora simultânea, tinha 5 línguas, mamãe falava até grego, viajava pelo mundo, minha mãe foi aquela andarilha, botar mochila, na época dela, imagina, correr muito, participar de tudo que podia, fantástico, tupi, e conhece lá o meu papai, do Rio de Janeiro. Meu pai, bom, simplesmente produtor da Tupi do Flávio Cavalcante, que era um programa conhecidíssimo da Tupi, os nossos estados que eu estou falando. Meu pai foi produtor, diretor de TV, aquela coisa toda, diretor de TV, bailarina, nós temos, minha mãe se torna bailarina, e aí foi que cruzou essa ponte até o meu pai. E a história é muito mágica, se eu for assim, assinalar cada pontinho de cada coisinha dessa, vovó comigo, mamãe comigo, papai comigo, a gente estaria aqui no seminário, sabe? Seria o dia inteiro conversando só sobre cada perfil desse com a minha vida. Hoje eu tenho 50 anos com cara de 20. Posso ter que namoraria com 20. Mas também, né? Enfim. Mas a ideia é, tenho 50 na cara. Muito bem vividos e muito bem apontados em várias situações. Silvinha, dessa história, dessas raízes, já deu para sentir que o Paranauê foi louco, né? Como artista, um teatro logo ali na esquina, morava aqui do lado da restauração por muitos anos, até agora, há pouco tempo, essa casa de desfeito, uma casa de herança. Uma casa que também eu consegui abraçar, tinha uma vida essa parte terapêutica, isso eu não parênteses. Aí eu vivia para o teatro Valdemar de Oliveira. Assistia a peça, não tinha nada, estava mal, não tinha nada. Olhando para a luz, ficava só ela acesa. E olhava para aquele palco, tem alguma coisa eu queria ser artista, eu queria ser atriz, eu queria ser, eu quero, mas eu não conseguia conversar e me comunicar com as pessoas. Eu não tenho esse jeito de ser que eu falo que eu escuto ver hoje, eu não falava com ninguém. Eu era essa menina meio tímida, quietinha, achando que alguém ia chegar, você que era a minha peça. Né? Eu ficava indo em todas as peças, em todas as direções, você pode imaginar, e eu fazendo isso, repertório na minha vida, que eu não imaginei como foi que gente trans, gente gay, todo tipo de gente. O pessoal ligou lá pra cá, que é a família de Oliveira, né? A família da aristocracia pernambucana. Minha gente, olha essa menina que eles estão andando com pessoas e tal. Tem que essa menina vai fazer o que da vida, vai ficar transformar ela no centro de e a gente transforma, né? Aí transforma, vivia no transforma. Eu vivia no meio da noite, da boate, das meninas, não é isso. Eu digo, não, drag queen, praticamente cuspir em mim. Depois tinha medo que acontecesse e que nunca aconteceu. Agora não sei, para que alguém possa viver o breve depois dessas avaliações daquele monte de psicólogos junto, eu acho que foi. Tem umas avaliações muito boas.
Aí essa coisa acontece, eu tive esses universos assim, de repente nunca me droguei, nunca dei meu sexo não me atraiu, continuo sendo hétero até hoje, infelizmente, até gostaria de ser bi. Enfim, são coisas assim que a vida vai levando você a viver uma experiência cada outra, emocional, muito desgarrada, mamãe livre, fazendo a vida dela, fica com vovó, cresci cuidada de vovó. Vovô mal falava, vovó cuidava, não me lembro muito bem dos assuntos em casa, das coisas. Inclusive essa de saber que minha avó cantava foi uma coisa espetacular, porque eu ia cantando um tempo e alguém falava para mim, mas a sua avó cantava. Oi? Então tem DNA também de cantora. Que ótimo! Vou pegar essa. E me agarrei e agradeci por tempo curiosa até em saber como é que seria a avó da minha mãe. Como é que foi essa coisa? Quem era essa mulher? E eu não conhecia. Esse vovó que me dava de ter melhor neta era eu, a neta que desse coração. E aí eu vivi essa experiência, não ia viajando, Brasil, mundo, literalmente, mundo, Europa, e eu lá com a vovó crescendo. Começou ela 10, 11 anos, a menina não parava em casa, educação mais distinta do mundo, a menina assim, desse tamanho também, até menos que isso, pelo bairro das ruas de Recife. Estava lá na Praça do Velho, falando um Chico, que era quando era aquele Chico, você sabe o que estou falando, né? Um peixe boi que tinha lá. Meus amigos eram peixe boi, era coisa com a natureza, era girinho, eu ficava roubando, ficava para casa. Então, assim, aquela pessoa desse tamanho. Eu achava que estava muito conteúdo secreto, mas eu saía ia na rua, o dia todo, ninguém sabia que eu estava, uma menina desse tamanho. Não sei como fui sequestrada, do nada, levada desse jeito, menina bonitinha, de olho verde, às vezes até de salsinha não aparece. Na fila da igreja, fazendo o quê? Esperando a hóstia, na missa de Santa Terezinha, que era perto da minha casa. Esse movimento é uma luta. Mamãe casa, 5 vezes separa do papai, você pode lá, o Rio de todo, nada do seu pai. Meu pai, quem é você, não sei nada, porque era a pessoa que eu menos vi na minha vida, ao ponto que quando reencontro com ele, era uma pessoa totalmente desconhecida. Com uma foto mais novo, ele já estava careca com óculos, eu passo por uma pessoa e faço, moço, peraí que eu vou ver meu pai, no meio de uma viagem desesperada do Rio de Janeiro, achando que eu vou reencontrar o meu pai, e esse moço era meu pai. Ele entrou na frente, foi lá no quarto, da pessoa que estava aqui, me recebendo no livro, eu receberam lá, ele conheceram, reconheceram. E aí essa pessoa, eu fiquei toda acanhada, não cheguei na portaria, cadê o cara, cadê o homem? Era aquele moço que você falou, não é o quê? Esse era meu pai. Então, coisa de filme, porque eu falei que certas situações são bem paralelas, seria cada um caso para se estudar. E sobre toda essa questão social que acontece em volta da gente, né? E como é que fica isso depois. E esse Paranauê, quem é só e vocês, tá? Aí nessa história eu volto, papai toda acanhada, as pessoas sem graça total, meu pai liso, mais do que isso aqui, né? Mas aí já tinha uma época que perdeu tudo para coisa de cavalo, tinha grana, toda aquele glamour já era. Ele morreu, simplesmente morreu num lugar chamado Retiro dos Artistas de Rio. Eu fui no Retiro dos Artistas ano passado, e percebi essa história dançando, tem até a gente fazendo essa dança com meu pai. A música que eu sempre escutava e lembrava dele. E hoje eu sei honrar, nem que seja nitidamente meu pai. E bem resolvido estou eu, meu pai com a minha mãe. Carinha na fundamental também, não preciso, não importa. Mas essas coisas todas fizeram ser essa mulher que está aqui, essa fortaleza de liberdade, de dizer que quero fazer isso, vou fazer. E ninguém não me leva dessa menina. Que era pequenininha, ao ponto de ficar 6 meses de castigo. Você está de castigo, Fabrício? De castigo. Somaram 6 meses essa menina não com controle. Eu via cartas que eu descobri depois, cartas da minha avó com a minha mãe, que eu não existia e-mail na internet, né? Eram cartas. Demoravam para chegar e quando aquilo que fosse descobrir, já tinha contado todas. E aí a carta disse, essa menina ninguém consegue, Elizabeth, a Silvia está impossível e tal. Somaram 6 meses e eu finalmente não tinha jeito. Eu não tinha nada, na realidade, ninguém dissesse, ela está com droga, ela está em moto no céu, matou não sei quem, ela tomou não sei quem, não tinha nada de verdade, então eu disse, é o jeito dela, vou deixar. Vamos ver se acontece alguma coisa, não acontecia nada. E bom, não chegava, a polícia não chegava e estava preso em cada nenhum. Então, era uma coisa meio controlada. Mas eu sumia dias de casa. Ninguém sabia onde eu estava, era tudo junto. Quando minha mãe estava para os Estados Unidos, vamos tentar controlar a Silvia. Ela vai ser, eu estudo na época.
Prince, Madonna, eu dava para controlar. American People, aquele lugar de diversidade, coisas assim, exatamente igual, que coisa chata e insuportável. Eu odiei os Estados Unidos. No dia de Irlanda, né? Eu ia mudar para um gostava, uma coisa não batia, a minha Irlanda não batia. Eu estava já nessa vibe aqui, teatro, gente, pessoas, fuga, né? Fugas, todos sempre saindo, casa de vizinho, olha, comendo um, comendo na outra. E lá não tinha isso, porque lá não tinha isso, né? Batendo com vizinho, chegava no meu bolo. Não tinha. Então foi muito chato para mim. Estados Unidos é duro. Eu vinha passar pelo duro. Cuspava na cara, porque eu tenho essa cor, viu? Imagina ver. Esta cor. Cuspava na cara na escola pública, na Estados Unidos, na escola pública. Você fez moral. Foi. 7, 8 anos, estava a brincar, veio a Play viu, o cara simplesmente me encosta na cara. Eu queria brincar com ele, só isso. Menino, outra criança com criança. E a minha bicicleta foi toda quebrada no Halloween, eu vestido de Drácula, o cabelinho já era curto, porque eu rebeliei já naquela época. Ela cortou o cabelo, chegou com um fiapo, era moda. Não sei como é que o cabelo fez isso, era uma criança. E a mãe não estava fazendo ninguém, eu não sei se eu conseguia as coisas. Magicamente. Cheguei ela com o cabelo aqui, só um fiapo. E aí, meu menininho naquela época, né? Nenhuma intenção de boys, de meninas. Pô, passou o tempo, vivia Drácula, coisa mística, amigos, mágica. Estive assistindo as novelas. 13, 14 anos, aqui sabendo pedrinhas. Aí aquela historinha músicas, né? Toda uma sintonia, uma banda ainda na minha vida. Eu comecei a viajar em outros parâmetros e foi ótimo, porque aí esses espíritos noturnos foram banidos da minha vida para a coisa sagrada e sou maravilhosa, zen, totalmente ativa, né? Todo espírito de luz, toda a galera espiritual que me ajudou até então. E eu fiquei nessa vibe, subia parte desse lado sagrado da vida, estudo essa liturgias, igrejas, religiões diversas, era o meu feedback com a arte da vida, a arte social. E ali tinha aquelas pessoas que o povo abraçava numa religião e eu comecei a entender esse processo todo humanamente falando. Silvinha bem com esses caminhos. Aí já 18, 16 anos, descubro a dança do ventre. Um curso, também fui ensinar umas misturas egípcias, será que eu era uma sacerdotisa? Eu não sei. Aí lá vai ela fazer os passos egípcios, né? Aí digo, tá. Entrei nessa conversão, a dança entrou. Quando ela entrou, uma das coisas mais engraçadas, porque mamãe era bailarina, me tira do teatro, naquela adolescência já de rebelde, na primeira peça que consegui, depois de 2 quedas, convenceu o diretor de me chamar para fazer uma ponta. Que fosse. Aí, pai, você foi legal, vou te fazer uma peça. Aí tinha o segundo personagem mais importante, eu dizia, não era o mais importante. Eu decorei a peça inteira. O tempo eu esqueci, eu sabia a fala de todo mundo. Hoje foi na hora seletiva, esqueço tudo. Acho que aí fiquei naquela vibe, quando a mamãe tira, eu parei minha aula agora, eu parei minha escola agora e não faço mais nada. Por quê? As notas estão baixas, a manhã nunca fez questão de nada, a minha vida toda até os 13, 14 anos, ninguém estava nisso para ela. Eu digo, agora você quer vontade de morar pra cima de mim, mãe? Aí amanhã, cortou o teatro, também não vou mais para campo de escola nenhuma. Passei o tempo, ainda tentei buscar lá, supletivo, fiz um teste, uma coisa que eu nunca tinha visto nem a matéria, aí 5,5, no meio do ponto do passei, isso é um Brasil gestado, isso é uma falta de moral, o país não é sério. E quando eu quis ser séria, Caxias, entendeu? E aí eu também vi que não era séria, acabei desistindo de estudar. Sua amiga aqui não completou o 1º grau, 8ª série, parei. Não quero isso, uma palhaçada. Greve em cima de greve, sabe aquelas greves? Eu disse, quando eu queria estudar, não tinha professor. Ela não queria ficar em pau, chegava no professor, aí começou a desanimar e não mais isso. Desisti de estudar. Agora vamos conversar sobre isso. Eu sou autodidata, desenvolvi um método chamado café terapia com relaxamento, que em 5 a 10 minutinhos é equilíbrio qualquer pessoa, eu dou a prova dos 9. Agora, se quiser. Relaxamento, não projeto da pessoa, equilíbrio, com todas essas caminhadas, com todas essas pesquisas.
eu fui fazer, a minha casa se tornou um lugar em que as pessoas davam um curso lá. Eu não saí literalmente de casa quando as coisas ainda aconteciam, não acontecem, porque eu não busquei nada. Mas eu vou buscar, eu não busquei não, me encontraram. Eu estava na minha casa era uma casa boa, do lado da restauração do Débora, eu chamava de solar do Débora, casa de herança. E aí essa casa o pessoal ia fazer curso, acupuntura, biocultura, aí atendia e fazia reflexologia, cromoterapia, aventura, essas coisas, tudo que todo mundo está fazendo hoje, a parte holística, era lá em casa, eu era cobaia, adorava. Aí uma vez, delicadamente, prof, né, o mestre, fazia assim, você não faz isso, você está aqui, eu faço. Rapaz, eu sei não, esse negócio é um compromisso que dá de gente, mas não tem essa paciência, né? Porque ele se usa, eu comecei aquela coisa assim, faz pra você, tu tem uma filha, eu tenho uma filha, tá? 19 anos, sou filha. Aí eu, puxa nada, é bem delicado, né? Você tá tão gentil, aí eu faço o curso. Mas assim, ficava, nossa, eu não vou achar, como era final de semana, é só um final de semana que tá hoje. Aí eu fazia, porque era rápido, eu deixava o negócio de compromisso. Aí fiz, e fui fazendo as coisas, curtindo, reiki 1, reiki 2, legal, aquela vibe, né? Pessoal bacana, muito, pessoas muito gente boa também. E eu fui fazendo parte literalmente em casa dessa história. Nasceu assim, fazer treinamento da fundoterapia, como é que surgiu isso? Estou fazendo uma massagem um amigo, no pezinho dele, reflexologia total. Eu vou treinar, eu fazer ali. Eu dou uma agonia de cara, você está precisando, meu Deus, de agoniada. Aí ele estava aqui, ele falou, olha, repara, eu vou fazer um negócio diferente de tudo. Era um amigo meu, não era um cliente normal, uma pessoa assim desconhecida, eu queria fazer um negócio que eu comecei, comecei a fazer a cabeça, o rosto, e fica fazendo, daqui a pouco eu estou aqui. Literalmente botando essa pessoa para minar, como se fosse a avó dele. E aí essa pessoa, ela entendeu, se você precisa fazer isso para as pessoas, eu estava até com a dor de cabeça, passou, as pessoas precisam disso, então você está lá. Aí ele ia fazer a massagem, eu vou chegar um dinheirinho mais para fazer a cabeça. Eu agora, agora ela. Lindo, ficava ótimo, os olhos brilhando. Eu começava a ver, como é que essa pessoa saiu com um olhar diferente? Tem uma coisa estranha, eu comecei, não, vou levar a sério, tem uma coisa acontecendo aqui, eu já tinha uma coisa meio velho, no madre, né? Aí eu acho que tem uma coisa diferente e eu dei para atenção. Fui pesquisar, não havia nada falando sobre isso. Conversando com o colega, eu faço uma massagem, mas é diferente, não é um negócio corpo todo. Eu não gosto de fazer corpo todo, não é fazer uma massoterapia e tal. Vou fazer um curso de massoterapia. Não, eu quero fazer uma coisa que ninguém faz. Sempre foi essa pessoa. No jeito de ser, no jeitinho. Aí, pegou. Eu fui procurar, não tinha. Ela disse, olha, eu faço um negócio assim, eu fosse um cafuné. Quando ele falou cafuné, bingo, é isso. E eu queria um nome que quando dissesse, como já fazia. E todo mundo falou cafuné, se liga na hora, porque cabeça, muita coisa. E terapia, lógico, né? Se tornou uma terapia. E essa coisa foi abrindo o caminho, que em 2016, depois só parou por conta da pandemia, como eu estou falando hoje, ela se tornou um atendimento tranquilo, um atendimento. Só que ela é dinâmica de grupo. Eu posso fazer em grupo cafuné. E as pessoas aprendem a fazer uns outros, porque a minha intenção não é guardar isso para mim. É para que todo mundo entenda esse processo. Claro que tem as ferramentas holísticas, entre outras coisas mais, essa coisa abrange, fica bacana, porque você vai com a segurança, você trabalha com outro tipo de energia, o nível de energia também melhora para você atender. Então há outros para que isso. Não é que você começa a fazer cafuné terapia, vou fazer cafuné terapia, não é. Né? Existe uma história. Então, tudo isso. Eu até estava falando para o professor antes de entrar aqui, que tem uma pessoa do lado dele, deixando claro agora a situação séria da situação. A cafunéterapia é desenvolvida por mim. Pioneira, sim. Tecnicamente, tudo o que eu pude fazer e descobrir até hoje é atendimento 1 a 1. Cada pessoa é um. O sistema é exclusivo. Não é fácil fazer por isso, porque eu tenho que estar atenta. E mesmo que eu comece uma técnica com base nos movimentos, sempre tem alguma coisa diferente naquela bendita pessoa. Então, por isso que é uma técnica mais terapêutica intuitiva e eu sou autodidata nisso. Então, por isso também necessita dessa pessoa ter essa abertura de repertório holístico, inclusive, para poder acompanhar essa pessoa. Não é a psicóloga, não vou roubar o lugar de nenhum de vocês.
Não é psicanálise, não é psicologia, apesar de todos querem conversar e falar muito comigo. Eu sou aquela pessoa que eu vou a pessoa vai chegar para mim e vou dizer, tu precisa de psicólogo. Tu precisa de psicólogo. Não, existe alguém que te ajude nisso. Está repetindo o processo, vem para cá e começa a chorar no colo, essa pessoa precisa de ajuda. Quem vai ajudar é vocês. Claro, eu não me meto nesse BO. Eu não roubo o trabalho de massoterapeuta também, não. Se vier massoterapeuta, uma massagem aqui, ou um nódulo, não sei o que, não é isso que eu faço. Eu não sou massoterapeuta, paro na hora. Uma pessoa estava toda cheia de feridas. E ela já estava fazendo meio que acupuntura, ela ia estar na terapia, mas ela estava fazendo uma acupuntura, alguém fazendo lá. Ela sentiu umas certas dores, porque a acupuntura, dependendo do ponto, vai doer. E ela não queria sentir dores no lugar, como ela não sentia. Ela sentia ótima quando acabava. Ela começou a querer largar o tratamento. Titia fez, nossa, mas atender você, querida. A dor no peito do dinheiro agora, né? Mas é isso. Não exige, eticamente eu preciso. Ali conversava, ali fica. Como qualquer outro trabalho que você for fazer eticamente, dali não posso sair. E aí eu faço esse trabalho dessa maneira, já são, desde 2016 para cá, nesse ano, tem uns 3 anos que eu faço, literalmente, essa cafeterapia pode ser feita em qualquer ambiente. Literalmente, eu posso pegar no ar, ficar ali, na Pajubá, o galera do Pajubá, na prova, que conhece, né? Eu fui lá na Pajubá também. Eu posso fazer numa praça pública, posso, porque a pessoa não está precisando, você não tem que marcar com ela, não. É onde vocês não vão estar atentos a isso. O psicólogo não vai estar atento a isso. E eu vou estar. Agora, eu pego essa pessoa, ela faz, são 5 minutinhos para 10. Eu não posso passar mais de 10 minutos, porque a pessoa fica sonolenta. Se ela pegar o carro, ela bate. Ela dorme no meio disso. Então, é basicamente isso, descobrir a fonte do ouro. É o ouro. Mas eu, infelizmente, só sei que faço isso, no máximo minha filha, que também é um vendeiro, que faz em dia, eu sou boba. Passei logo para ela o recado, ela, minha filha, já cá, chegue, acho que mamãe, porque é aquela coisa, né? Tem que saber o que vai pensar. E nessa brincadeira ela também virou riquinho, 22, já adolescentezinha, e está agora fazendo curso, ela está fazendo curso de massoterapia. Eu não. Por quê? Eu resolvi ser a favor das pessoas que não vão para o lado formal, que não vão para a faculdade, porque eu descobri outra coisa. Quando eu fui fazer, aí vamos voltar agora para a segunda parte. Caso da terapia entender, né? Terapeuta, essa coisa zen. Danças. Pô, chegou a hora que você enjoa, né? 30 anos, 15 anos de dança do ventre, aquela mesma música, eu queria fazer uma coisa diferente. Aí, Índia, nossa, apaixonada por essa história, tá bom. Havaí, ai, Caú, Havaiana, ali, Tahiti, ai, quero fazer, quero saber, quero aprender, quero tudo. Fui pesquisando e eu disse, mas eu tenho muito tempo para viver uma vida para aprender a dança de mão na minha vida. A minha começa por 4, 5 anos de idade, já fazia em casa. Ela tem detalhes que é o olhar que ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar aqui, ó. Lá para cá, não pode fazer errado não, viu? Não pode piscar não. O olhar. Então, eu disse, demora muito, né? Eu já estava numa certa idadezinha também. Eu vou pegar o prato, entendi, pesquisei, comecei a ver o que eu podia fazer, apurar, fiz. Descobri disso também a parte étnica, cultural de cada país, demora, pesquisa e tal. E essa parte tradicional eu pego momentos principais, as danças com os principais passos, ensino e a pessoa depois ela vai buscar a mente dela, o que ela achava maravilhosa. Nossa, eu identifiquei com a Ula Baiana, com a energia da Ula. Aí eu quero fazer isso. Você tem um caminho, a gente está auxiliado, mas eu sou só a pessoa para fazer você pegar o primeiro barco. É uma dança do mundo, nós viajamos com o nosso corpo. A ideia é essa. O meu corpo pode falar com qualquer idade, com qualquer tipo físico. Eu quero fugir da regra geral para variar. Fala na classe, você a base do. Mas não tem base não, mentira. A base da dança não é o balé clássico, não me venha com isso. Começa lá para a África, vai lá para trás, vai lá longe, vai ser onde os batuques estão bons. Depois que você trabalhar aqui, o encaixe do quadril aqui, isso aqui, vem de lá da África. É aqui. É na manipulação. É na sensualidade, que é uma sensualidade que é trabalhada com ginga mais elegância, não se ficar abrindo boca e fazendo bonitinho, descendo até o chão. Não é comigo, essa daí eu não vou. Eu fico
Fica aqui, ó. Não faço questão de revelar até o chão. A minha sensualidade, ela faz um parâmetro de um campo energético. Eu trabalho com a ligação um pouquinho também naquele bonito, desde quando eu vou da parte terapêutica e puxo pra cá. E aí essa pessoa vai identificar a dança dela. Aí eu descobri dança espontânea, dança livre, dança que é a sua dança. Porque você, o corpo, na hora que você não tiver a sua voz, você não conseguir escutar, o que vai sobrar o seu corpo. A linguagem que você me tem para passar. Línguas de sinais, sabe? A gente faz um curso. Beleza. O seu corpo ele se manifesta, ele fala. Então, tudo isso eu fui vendo que ninguém estudava sobre isso, porque não tinha tempo. Os conselhos que tem hoje, que vocês precisam seguir uma regra, a OAB, a Conselho também de Psicologia, todo mundo tem esses conselhos. Eu não tenho ninguém que me amarre, porque eu sou artista. Artisticamente eu sou artista, itinerante e independente. Desculpa. Não estou ganhando metade do que vocês vão ganhar, mas está valendo, está tudo certo. O estouro é esse. O estouro é a parte monetária de valorização que a gente nunca vai ter. Porque para todo mundo, em regra geral, a sociedade só vale a importância quando você mostrar o diploma, o certificado e quantos você fez, aonde, com quem foi. É toda a regra geral, quem é você, através dos outros. E a tua experiência não vale nada. Então, quando hoje eu me identifico, sem desmerecer de forma alguma, voltando a falar, a linha acadêmica, queria eu poder fazer livremente. E chegar a assistir um tempo, passar 3 anos sem aparecer de novo. Eu sou essa pessoa. Eu sei apurar, eu gosto de estudar, mas eu estudo porque eu tenho paixão. E se aquilo não vai funcionar no meu dia a dia agora, eu deixo de mão mesmo. E eu não posso ter um conselho para dizer como fazer com a sexóloga para trabalhar comigo, para fazer a dança sensual. Eu queria a sexóloga comigo, para justamente fazer essas pessoas tomarem entendimento do seu corpo, da sexualidade e tal. E ela disse, eu não conselho, não permitiria determinadas ações, não sei o que, eu tenho que saber, procurar fazer. E cara, rolou. Rolou, não quer. Deu nó, né? Deu nó. Deu nó, bem laçado. Aí eu também já entendi que eu tenho que fazer sozinha. Eu até tentei fazer com as pessoas. Eu tentei, como eu tenho um trabalho de gente que trabalha psicologicamente, como psicólogos, tem grupo, trabalhar a sensualidade, eu falo de masturbação. Você sabe quem fala disso com eles? Eu. Esse estranho, cadê tia? Passa a luz. Faltou alguma coisa. E chegou depois de você olhar um pouquinho no espelho. Só você olhar para dar um pouquinho vocês mesmos, não dá para não sentir com vocês. Essa é a atividade da sala de hoje. Audaciosa. Então, assim, a pessoa não faz assim. Não sabe nem como é que está lá embaixo. Eu pensava que era uma ou duas pessoas, outra aí no quarto. Através da dança, eu abri um canal de linguagem corporal para essas pessoas. E elas começaram a entender, a mãe, 2 filhos, nunca tinha visto o seu órgão íntimo. E a dança, a arte, a cultura ajudam nesse caminho. Porque onde você não vai poder fazer muito, porque o teu mestre maior, que é o conselho, vai pedir, a gente chega na única situação, e na brincadeira, e na risada, ela vai conseguir fazer isso e ela vai se identificar. Quando dá um nó na cabeça, eu não vou fazer o papel do psicólogo. Você está entendendo? Então é isso que eu estou falando. Sobre certas profissões que estão surgindo agora. Se essas já existem em outras pessoas, eu não conheço, eu me considero pioneiro por isso. Se tiver, me identifiquem. Porque até então, a fisioterapeuta, danças do mundo, dessa maneira que eu trabalho, que eu adoro, por cada 3 encontros a gente muda a modalidade de dança, a gente muda a frequência da música, a gente muda a energia do corpo, a gente trabalha para entender o que o corpo está querendo falar. Quando eu faço dança espontânea, eu não queria fazer esses nomes esquisitos, não. Eu sou da contrato. Qual é o contrato? Qual é o grupo de pessoas? Que dia, que lugar eu tenho que estar? Qual é o perfil? A idade mais ou menos assim? E qual é o objetivo com elas? A gente faz isso direto na fala. Porque meu método chama-se termômetro. Na sala de aula, no dia, é que eu sei que eu vou trabalhar com as pessoas. Eu não detesto, ao contrário das pessoas, eu matar. Elaboração de plano de aula é impossível para mim. Não tem plano de aula. Eu tenho algumas sequências diante que eu conversei com o contratante, com a ONG,
com a sociedade. Gente, eu trabalho com mulheres que vendemos os filhos para violência urbana. Como é que essa mulher vai dar um carinho da mulher que ela não tem filho para fazer quando chega em casa? E através desses pequenos detalhes, como essa cliente que estava toda cheia de ferida e não queria parar, fazer igual a cultura, ficar só comigo, eu dizer, não amiga, eu não vou poder mais atender, que a ética em qualquer lugar existe. E isso eu conheci, porque eu procurei essa dúvida. Psicólogos que eu busquei. Desculpa aí. Me assediaram, quiseram me iluminar, contar a história dos cabroníssimas. E nem por isso eu deixei de falar com psicólogos, eu tenho muitos amigos psicólogos, e nem por isso eu não estou com trauma algum. E nem por isso eu acho que é generalizado, dizer como que eles fizessem comigo. Nem todo mundo vai dançar igual, nem todo mundo tem a mesma experiência. A experiência é a vida, é a vivência. Quando eu precisei passar por todo esse perfil de família, até de repente estar aqui numa cidade, estar aqui em outro lugar, estar em outra casa, daqui a pouco estar em outra casa. Eu me mudei agora recentemente 6 vezes em 4 anos. Uma delícia, uma ação já dá dor de cabeça, né, gente? Só que isso tudo, eu olho para o espelho. Esse espelho que eu estava falando para vocês aqui. Eu olho para esse olhinho que a mamãe me deu, que fez assim que eu grito a bexiga que é muito bonito, porque ele sabe que ele botou para lascar. Eu sempre todo olho pro olho, eu digo, olha, olha por ele, aí eu já rio, já fico rindo. Quando eu olho para essa mulher, ela está gorda, ela está maior do peso, mas o motivo é eu continuar fazendo a dança. Mas ela está mais de idade, eu tenho 50 anos, vai fazer 70 idade. Eu sou anti-gordofobia, anti-etarismo a vida inteira. Desde um bombeiro, eu já fui fora da questão da gordofobia. A minha olhar para você, chegar, você fazendo assim, ver desse corpo. Aí ela falou, peraí. Aí pegava meu vídeo dançando e mostrava dançando. Que lindo, né? Meu papel ficou desse jeito, faz outra professora aqui em Recife. Elas mostravam eu gordinha dançando para a aluna se convencesse a matricular e entrar na sala de aula de dança do bem. Alguma coisa que você acha que está sendo BO da sua vida é exatamente a referência que alguém vai te usar para fazer essa conexão com a pessoa dali. E você que é boba, caiu no patamar, no pântano de depressão, de ansiedade, tudo que não presta, porque eu não tenho um carro, porque eu não tenho uma casa, eu não tenho não. Eu não sei quando é que eu vou ter, se eu tiver de ter, eu terei. Mas não é a questão é que eu não posso parar, porque diante desse meu jeito de ser, pessoa fora da academia, da coisa, do certificado, do diploma, você está totalmente fora dos padrões, totalmente, fisicamente, historicamente, uma pessoa que tem acesso a essa parte familiar todinha, mas a minha própria família todinha, não está comigo hoje. Quem são esses primos? Cadê essas tias? Cadê esse pessoal? Algumas exceções bem à regra sabem da minha história, mas não convidam comigo para dizer, vamos no final de semana lá para casa para a gente almoçar e conversar um pouco? Silvia vive uma solitude como ninguém. É uma verdade. A vida da gente só depende de você. Não posso mais depender de ninguém, nem da minha filha, né? Expectativas criadas com filho. Você gerou um filho, seu filho vai cuidar de você, que vantagem. Que besteira. Não tem isso. O amor existe muito. Hoje eu vejo uma filha amorosa chegando perto e admirando, porque admirou tanto que eu nunca imaginei Sofia para dança. E Sofia foi tão bem cometida pela bactéria da dança familiar. Ela foi capturada. Ela hoje faz exatamente como eu fiz com minha mãe. Eu não fui no balé clássico, como a mamãe foi. Não é clássico. Eu fui e outras coisas também que ela sabe fazer. Aí depois ela viu. Aí, oi, tudo bom? Como se vê? Então chegar aqui, a mamãe fez o quê? Eu fui fazer dança movimento para coisa diferente. Mas não era para ser igual a menina. Aí vocês que estudam a mente, né? Mamãe é bipolar, minha gente, olha. Eu fui saber 15 dias até ela morrer. A vida inteira eu lidei com ela bipolar. E sem saber que ela era bipolar, nem ela sabia. Depois eu fui entender como a psiquiatra falou também, né, sobre isso. Porque nessa época, a minha mãe, mulher sendo artista, ela é excêntrica. Ela é diferente do que ela se torna artista. Então, todas essas questões, a mãe foi-se embora para o túmulo com ela. E eu fiquei assim, depois pensando cá em casa, meu Deus, me era bipolar. Só que um tempo antes, até com essa questão do espiritual não carregado, me foi dado o seguinte recado: olha, se sua mãe fosse doente, pense que ela é doente.
Porque você é uma pessoa doente, você não tem raiva, você não tem ódio, você não tem como vai te ajudar. Você se torna uma pessoa com paixão, né? Mais sentimento de compaixão e cuidado. Pensa que ela doente. Acabou todos os meus problemas com a minha mãe. Era do nada, de repente ela nos queimou com a sua energia. Eram umas coisas bizarras. Eu digo, o que é isso, meu Deus? Eu ficava imaginando pra mim, agora assim, tudo passando por isso. Mãe teve uma situação de alcoolismo nos Estados Unidos, que ela sai num penhasco assim, ela ia na beira, ela ficava fazendo assim, ó. Uou! E eu estava embaixo, rezando, não quer dizer que eu sabia que mãe ia ter, se vocês estão morrendo, vocês estão morrendo, vocês vão morrer, aquela coisa assim, para tentar resgatar a minha mãe de alguma forma, que Deus visse na situação, eu achava que eu ia morrer. Aí ela sentava, parava num lugar, numa freeway, do nada, pediu uma pizza. Ela demorava a pizza, comia o resto da pizza do colega, a gente comia do lado, da mesa do lado, a pizza restante. Era difícil lidar com o bolado, não é fácil. Eu não sei nem que nível era esse. Nunca vou saber. Mas eu só fui entender tudo isso já adulta. E eu passei por tudo isso também. Eu olhava para minha mãe, assustada, não sabia para onde recorrer. Isso eu queria voltar tanto no Brasil, porque lá estava o inferno, mas não eu, os Estados Unidos, né? E aí eu queria voltar para minha avó, socorro, me morreu alguém. Eu não sabia pedir socorro, não sabia dizer nada para ninguém. Uma minha de 6, 5, 4, 7. Essas fases assim são uma das mais esquisitas da minha vida. Onde hoje em memória seletiva apontou, nunca mais saiu. Eu só dei flashes. Não sei mais de nada dessa fase. Até meus 13, 14 anos, ele estudou com o Americano Batista. E eu não lembro dessas pessoas. Elas falam comigo. Eu acho que a defesa do meu corpo foi para esse lado. Aproveitando para você depois estudar meu caso. Eu adoro. Eu faço diagnóstico. Ficar feliz. Amanhã a aula vai ser sobre você. Imagino que bafo. Ela é a aula, né? Você sabia que isso ia acontecer? Então, minha gente, eu descobri essa movimentação todinha, com tudo isso, o que eu pude fazer, além de como eu tivesse esse currículo todo, Festival de Dança de Recife, todo mundo ouvindo contra, o pessoal da música, a banda existia, inclusive, os preconceitos em relação à minha dança, que a dança do ventre não era bem vista. Vem Neto, o menino que você mais antigos conhece, vai lá de dançar a dança do ventre, e todo mundo, homem não dança, esse homem veio dançar, ele virou um grande amigo meu, dancei várias vezes com o Neto, a gente se encontrou, inclusive foi a pessoa que disse, Silvinha, por que você não veio aqui pro Rio? Eu tinha acabado de inaugurar a Nefertiti de Maclone na novela. Vem pra cá, você não sabia que podia ir. Aí eu fiquei assim, com o gesto no pé, eu estava no dia conversando com ele, parabenizando a estreia. Que massa, foi linda, quando vocês aparecem assim, ficou linda a cena. Ai, que massa, já que eu amigo, né? Batendo fone. Você vinha, eu vou. Eu liguei o telefone, tô doida, como é que eu vou? Eu estava casado, estava com filho ainda. 20 anos atrás, eu participei da novela Pop, foi a única do Norte e Nordeste. Participei da Nova Jerusalém, coreógrafa e tudo mais, e no correio. Eu era baixinha, tinha tudo contra, ninguém queria. Eu botava uma plataforma desse tamanho assim, pra ficar em cima, porque eu era baixinha. Eu tinha mulheres altas. Eu fui da Nova Jerusalém, no Paixão de Cristo. Silvinha dançou lá. Tudo aconteceu, o que tinha que acontecer. Eu não mandei um currículo. Eu não mandei uma fita VHS, como mandando a Cláudia Sense, que era a coreógrafa desse ano. E, gente, eu não aguento mais ver, porque eu tenho um bolo assim, de fita, eu não tenho tempo pra ver. Eu mandava as fitas para participar da novela. E eu, de repente, estou lá dançando, estava incluída na novela do Cone. Ano passado, recebi um convite, eu até falei, venha dançar, porque vai ser as dançarinas do Cone, pessoas participaram do Cone, e ficou, vamos tudo mal para o chocou, né? Ninguém daqui ajudou. Por assim, nenhum deputado, ninguém não entra junto, não chega junto dia. Por isso eu digo que eu sou independente itinerante, artista itinerante independente. Eu não dependo de projeto, não vou atrás de leis nenhuma. Não sou CNPJ nem MEI, isso é horrível. Eu praticamente vou ser colocada na área do lixo. Até hoje eu não sei, gente, como é que eu vou sobreviver. Mas eu não sei sair disso. Eu vi esse texto essa semana que falava assim, o artista não tem cura. O artista não tem cura. Quando você é artista, você não sai disso. Você se sai disso, você está sendo a pessoa mais triste do mundo. Eu tentei CLT várias vezes, duas vezes no tempo. Foi péssimo, horrível. Eu não é assim para ser CLT. Eu poderia fazer muito bem feito, tão bem feito que inveja os outros por fora. Você chega, você chama tanta atenção que alguma coisa é colocada para você sair daqui, que não te suporta num lugar como esse. Tá certo. Aí eu olhei assim, pô, se a gente vai vender, vamos trabalhar, sei lá o que for. Eu fui fazendo meu recurso no
todas as oportunidades de cada cena que chegou, eu fui fazendo depois disso. Chegar a oportunidade de fazer, vamos fazer uma minha promotora de vendas, trabalho promotora de vendas. Aí eu comecei, promotora de vendas, foi a primeira coisa mais séria que eu fiz. Depois, enjoava daquele produto, eu estava ainda triste. Eu estou perguntando que vida ajeitando esses capítulos, o negócio mais fácil do mundo para fazer, minha gente. Coisa chata, meu Deus, chorava na empresa. Aí, claro, demitida, né? O pessoal falou, não tá demissão, bota essa coisa, isso vai ter problema com a gente. Não dava 2, 3 vezes, eu deixei a outra fala 3 vezes para fora. Eu não ficava em empresa nenhuma, não teve jeito, eu tentei. Daí já entendeu que não deu certo. Chegava lá, não sei o que, lá no na rua, acho que ela estava dando conta da rua, dentro de um depósito, piorou. Eu contando os depósitos, esses depósitos você bota assim, salada de fruta, tudinho chorando, contando os potes para cabelo, 10 e 10, que eles vendiam assim. Essa empresa foi a primeira emprego meu, que eu voltei, foi a minha última empresa. Eu disse isso para o meu chefe: você vai ser a pessoa que vai me dar o meu primeiro e último emprego. Ou eu ficava, ou nunca mais eu ficaria nessa empresa. Foi o que aconteceu, por exemplo, de demitida. Pela última vez eu tentei bater conta nesse cara, desde os meus 18 anos, batendo para tentar fazer a minha vida como uma vida comum na sociedade brasileira. E não consigo. Poxa, tu não se forma, tu não tem um CLT, quem é tu? Quem sou eu? Aí você me perguntou no início, né? Quem é Silvia Oliveira? Desculpam vocês. Desculpam vocês. Eu sou aquela paciente que dava de cabeça. Que vocês amanhã vão ter muito que conversar. Porque eu alinhei de lá de trás até aqui um monte de conversas paralelas que deu um nó na cabeça do cara de gente, eu tenho certeza disso. Silvia é uma paciente difícil. Para mim hoje, eu lido com esse espelho, que é o que me volta para ter a minha realidade, tá? Por isso que eu queria que vocês olharem para esse espelho. A única certeza que você tem é que você vai ver aqui. É a única coisa que você vai poder dar a resposta que fala. Com propriedade. Ninguém mais tem a oportunidade de ver além dos seus olhos. Eu estou fazendo isso todo dia. Então, olha, eu sorri. Se eu sorrir, já está bom. Se eu olhar e ficar chorosa, eu vou querer entender por que eu fiquei chorosa. Aí é onde a gente vai procurar amigos como vocês. Se for necessário, eu vou buscar. Quando eu estiver sorrindo, eu não busquei de novo. De novo, ainda não. Então, eu consigo sorrir e ficar rindo das loucuras que a vida nos dá todo dia. Depois de uma pandemia, de tudo isso, nós nos aproximamos de quem mais? A cafunéterapia trouxe de volta a possibilidade de reencontro. Porque na hora que eu tenho que tocar em você, você tem que se permitir ser tocado. Mesmo que eu seja de costas ainda. Eu fiz um trabalho com um ser humano chamado Jaime Arocha, já ouviu falar nele? Bailarina Jaime Arocha. Essa pessoa, quando ela está tratando bem o seu corpo, a linguagem do corpo está bem situada e ela expande até levar técnicas para um monte de gente, como o Jaime faz. Eu tive o privilégio de estar de presente com o Jaime no cafunéterapia. Um dos meus primeiros trabalhos, assim, de uma pessoa de fora, conhecida, né? Porque nem me preocupei se ele ia dar um like ou quantos likes tinha, ou os seguidores dele me seguiam. A experiência dele foi única. Ele saiu um dia inteiro de aula. Eu pensei que ele ia me dar um bolo. Estava aqui em casa esperando. Tem de táxi, aquela coisa pequenininha, lá vem Jaime. Eu conheci o Jaime já também. Aí eu lá fazer o café, amigo, já deitava. Tem uma parte da cama, nesse momento eu tinha uma casa, eu tinha uma sala, eu podia ter uma cama, eu tinha uma cama de casal. E eu fazia o meu café na cama também. Eu comecei a fazer na cadeira, eu fazia botar a pessoa para deitar e de dormir. Aí aquela delícia, eu chamo de cafunéterapia integral quando eu dou mais tempo. Quando a gente tem esse tempo. E a pessoa realmente deixa descansar, ela dorme, ela cochila. Aí depois é que eu desperto ela e não tem que ir bater o carro depois. Gosto, né? E aí foi fazia uma coisa com ele aqui, gente. Ele deitava no chão, junto com Deus. Era a coisa mais bonita, ele tem sono no café. Eu vi o café cansado. Então ele mesmo com sono, ele dormia, ele roncou no meu corpo. E eu podia ficar dormir como uma avó, como uma mãe, né? Mas avisava, eu fazia. Técnicazinhas, né? A linguagem corporal do Jaime foi a partir daí que eu fiz. Eu queria que todo meu paciente fizesse isso. Eu não posso botar qualquer pessoa para fazer isso. Para ele, eu podia ter artista igual a mim.
É uma pessoa que eu conheci e jamais entendeu mal. Botar na cama, deitar o cara oi, que é isso, né? Infelizmente é verdade, né, gente? realidade. Esses ossos do ofício não, porque eu já boto uma bata, parece uma velhinha, às vezes eu boto até uma avental, parece uma vovó dele, para não ter nenhuma intenção. O mais sensual que eu fico, quando eu quero ser sensual, ninguém é melhor que eu. Mas, na hora não dá para terminar. Nós já aconteceu. Sério, tentativa. Não consegui. Porque eu sempre dou a barrada e outra coisa. Eu faço meu trabalho mesmo. Eu não preciso ter essa posição na hora. Nunca tive. Eu conheço que lá pessoas que fazem massagem e agora eu estou ali em cima, uma técnica, uma viagem. Eu não teria essa situação, eu acho que nunca aconteceu, porque realmente a energia de trabalho, com esse trabalho, ele já é falado no ano inteiro, já vou explicando. Olha, quando eu falo mãe, avó, o cara já gosta dali. Ele acabou-se qualquer ideia, que a língua é maravilhosa, um pouco isso. Qualquer intenção já é. Opa! Isso é o me engano que eu gosto, né? Tem um pessoal que fala, me explicou depois, eu não sabia. Finalização, não tem não. Não tem finalização. Finalização é triste. Você sabe não, porque não sabe não. É basicamente o que vocês imaginam mesmo, que a massagista finalizaria. E aí até o dinheirinho, até uma pessoa já amigas minhas já me disseram, você está precisando, Lisa, de dar, Lisa. Ai meu Deus, né? Ai, eu vou finalizar. Não. Porque nessa hora eu vejo todo o meu compromisso e minha moral. E se eu olhar para esse espelho aqui e não me encontrar amanhã, como é que vai ser? Porque eu não vou encarar. Porque eu digo, gente, eu faço todo o trabalho, menos sexualmente transmissíveis. Aí eu deixo claro, eu só vim, mas já entendeu, né? Todos os trabalhos, menos sexualmente transmissíveis. Qualquer coisa que tem toques de sexo solidário, eu não trabalho, eu não preciso disso. Eu não vim com essa missão. Tem gente que veio trabalhar, parabéns, é uma profissão digna, eu concordo. Estou nem xingando, mas não é meu trabalho. O meu não é. Quando eu vejo as mulheres, com todo o respeito que eu tenho no mundo, por elas, fazendo a gacha daquele jeito, eu não acho que você não precisa entrar de quatro para ser mulher. Não acho sensual, não gosto. Eu sou bem honesta comigo, não sou obrigada a gostar. Porque acho politicamente sociais, porque ele sei que é lá dos olhos, minha gente, você gosta, você vai se sentir bem. Me incrementa, me dá uma força, me dá uma chefe, dá o que você quiser. Ah, meu amor. Mas não queira que eu dê essa aula, que aí eu já não vou puxar desse caminho. Então, agora não despertou minha vontade, como é que eu vou fazer? Movimentos de puxa. Você está no estado animalesco, é uma falta de evolução do ser humano. Eu não preciso me tornar um animal. Eu posso interpretar um animal no teatro, numa cena perfeita de lua. É bonito demais o trabalho nu, é lindo. Não é a questão. Mas é onde você se porta, se situa, com essa sua energia de fêmea, para se tornar um animal? Não, você levantar a sacerdotisa, e não a fêmea para ir para o chão, a rasteja. Rastejar o que lá no chão? Não é para rastejar. Mas isso é uma concepção minha. Não é preconceitual, sabe? Eu falo do meu jeito de achar as coisas. Porque às vezes você faz até todas as danças, não faço todas as danças, porque eu não posso nem dizer isso hoje. Mas o trabalho você tem técnicas, de trabalho como essa minha, de trabalho cultura de cada país, de regiões, eu preciso dessas pessoas que me passam informação, de preferência conhecer gente que está na tribo, na aldeia, de preferência alguém que já teve contato com gente assim. Eu faço a coisa no tradicional, eu não invento o que não existe. Essa é a minha ética com danças do mundo. E eu digo, eu não sei, isso eu não sei, eu não vou dizer, eu não sei. Eu não sei que é uma pesquisa, né? E aí esse trabalho se torna uma ferramenta de repertório para quem é o artista que vai se expor, vai se apresentar, vai expressar uma personagem, vai pegar lá no repertório da dança, muitas vezes no mundo, um trejeito de um personagem que ele vai trabalhar em cena. Então essa é a linguagem que eu gosto de trabalhar, quando você captura de mim o que você vai servir para puxar para cima da energia. Isso é o que eu falo. Não é psicologismo não, é curiosidade mesmo, né? Porque a proposta da gente é articular a sua fala com as teorias.
As profissões, elas são muito atravessadas pela vida, e você acabou de dizer a confusão, muitas vezes, que se faz de um trabalho artístico e de uma questão sexual, e você diz, não é nada de moralismo, mas não é a minha proposta. Aí a minha pergunta é, isso é o que a gente ouve no senso comum, artista só combina com artista. Uma sociedade patriarcal, machista, e principalmente você é carioca, mas aqui é Nordeste. Então a maioria dos homens, eles têm, a maioria, sem generalizar, eles têm aquela separação da mocinha reservada do lar e aí de repente vem uma mulher que vai quebrando paradigmas, que vai se permitindo. Aí uma curiosidade, se você sentir à vontade, você sofre ou já sofreu esse tipo de, possível, se tu não fosse artista, de homens que você percebeu que não avançaram no relacionamento amoroso, porque você é artista. Não acontece essa fantasia, né? Por exemplo, uma vez eu vi um homem dizer, conversa de mesa de bar, meu Deus, o cara tem que ser muito que eu ver minha mulher beijando o outro na novela, essas coisas de, sabe? E fica no imaginário. Enfim, eu queria ouvir tua opinião como um artista que vai quebrando, porque é um pouco feminino, vai quebrando tantas. De acordo assim, com essa história da sensualidade, da sexualidade, todo mundo, inclusive as mulheres, quando encontram para mim, vai pegar todos os homens que quiserem. Porque tu deve arrasar. Porque dança desse jeito, tu dança e conquista todo mundo. Ela já vem falando assim, as mulheres. Os homens. Já tive situação na época casada, os comentários, já vi pessoas que partiram para cima de um comentário. Às vezes não é porque era bonita, às vezes até pelo fato de ser gorda, tem que essa gorda vai dançando ali. E meu que vai jogar tiro animado, o cara disse, meu filho foi lá em frente, eu falei, nunca mais faça isso. A gente que é artista trabalha, inclusive com trabalho de rua, ao show de palco e asfalto, né? E você às vezes não tem um palco todo elaborado com a prefeitura, né? Mas você tem um palco de asfalto para dançar o que você quiser. Então dança onde eu quero. E aí de repente eu estou ali fazendo uma praça com um botado, de repente eu estou pra cima, e o menino estava lá e ficou por conta disso, que alguém justamente soltou uma coisa e foi puxar o cara e se arrastando o cara. Eu olhei ela dançando na performance dela, meio o que está acontecendo, né? E assim continuei, porque eu comi um show, filha, não para lá. Ela não sabe meu personagem por nada, ela disse com a minha mãe, fique nua, mas nunca sai de cena. E fique nua, não sai de cena. Vai, se vira. Eu vou chegar falando, o que aconteceu? Aí veio um pai, eu achando que estava fazendo aquela coisa assim, olha, eu vou defender você, a sua honra, a sua moral. Tá achando que você ninguém para segurar minha honra, minha moral. A gente é ensina a honra. Isso a educação que eu aprendi por conta de todos esses cursos na minha vida, no solo, eu precisava ter a minha postura sempre. Então eu não esperei ninguém para tomar conta e bater de frente. Quando isso aconteceu, eu cheguei com um susto, né? O que esse cara vai fazer? Vou defender o quê? Eu falei, olha, nunca mais faça isso. Eu preciso dessas pessoas. Elas vejam por elas mesmas. Você não vai dominar ninguém para deixar de ser algo cegão daquela época. A gente não gostou, mas aquela pessoa está na sociedade, na situação, por uma causa que outras pessoas que vão lá e resolvem fazer, eu como artista não podia chegar e bater de frente. Que aliás, uma coisa que hoje em dia se perdeu nessa visão do artista genuíno, de raiz, de segurar o véu. Tira a roupa! Tira a roupa! Aí eu, mas todo mundo escutando. Aí, tira a roupa! Mas tem que começou a ficar incômodo pra você, não. Pra você, não. O povo volta. Acabou-se a cena, ele ficou em off. Acabou a brincadeira. Eu só fiz isso rindo. Eu estou no meio da metrópole dançando, o cara arrastando as pernas, eu dançando com. Dançando lá nesse bem, ele veio me negar para o balcão. Em cima. Olha aqui, eu estou pegando bebida de gás, aberto, imagina. Aí tá o cara, lá na minha pernocas. Eu digo, aquele negócio, eu dançando, distrai disso, porque ela vai no personagem, vai vir, eu vou para onde? Aí eu dançando, aquele negócio, aí eu passei assim, desci, o que eu vou fazer? Não, ela bonita, agacha. Eu peguei na cabeça dele, mas eu puxei aquele apertado já. Solte. E saí todo desconfiado, caramba. Aí já fui com puxar a roupa. Vermelho, está pegando no meu. Claro, não entendeu, né? A cara hoje todo mundo resolveu ninguém contar.
cultural brasileira, nordestina ou não, porque nós somos nordeste, isso é em qualquer lugar do mundo, né? E aí vai acontecer esse perfil. Eu vou dizer para ele, sinto muito. O máximo que eu vou poder fazer, se a coisa prolongar, é delegacia da parte, com qualquer coisa na vida que a gente se incomode, vou arrumar você. Eu estou tentando fugir do BO, mas porque você passa testemunho em casa para o colega, isso não viaja, tem que ficar a mercê do processo para você expulsar. Você vai entrar na BO, lá vai delegacia, lá vai ter negócio, registra a delegacia, você como eu vou ter toda hora, para acontecer uma vontade desse. Eu não tenho paciência para isso. Aí, quando eu disse a você que vou colocar no espelho, eu aprendi a rir. Eu tiro uma onda em casa, me divido, sabe? Você começou a se divertir. Tem tanta coisa esquisita nesse mundo, gente. E a gente está tendo surtos toda hora, a gente mora no meio da rua aqui, a gente tem episódio na família, você não viu não para aquele da protagonista? Assim, ó. Gente nua, dormindo lá, falando sozinho dentro da rua. A gente vai ter muito episódio disso. Eu tive uma situação na Defensoria Pública, só não vou relatar para vocês. Defensoria Pública resolveu o meu BO, não vai? Lá. Aí o plateia, já viu, a defensoria aqui, na mão da porta, e tem aquela artudinha assim, não sei, passa a plateia, né? No teatro. Chega uma doidinha, um lacinho na cabeça, aquela doidinha tradicional, aquela que tem que respeitar o público, sair, me larga e me deixa solta. A mãe me acompanhando com aquela cara de cansada da vida, porque eu tenho o trabalho da razão dela, não é? Doidinha. Olha, não sei o que lá e falar, vai fazer amizadinha. Eu penso, se eu der corda para essa noite, eu já tenho um imã de boi, ele vai vir passando em mim. Vai vir passando em mim, eu fiquei na minha quietinha. Ela ficava comendo aqui de perto, muito lindo, quando eu estava também. Se eu bater o olhar com o olhar, vai dizer, tia! Eu tenho certeza que ela vem. Ela vem em mim. Aí eu fiquei ali, eu não posso perder a moral, vontade de rir. Eu já estava no meu nervoso rindo. Eu também fico nervosa e rindo. Ela começou. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer. Começou a cantar essa música. O povo mudou a energia do lugar. Quem estava vendo ela como doida, ainda que ela fosse doida, parou. Depois aplaudiram ela. Aí parou. Ela foi ligada. Eu amo vocês todos. Vocês são meus irmãos. Mas ela deu aquele relato assim, lindo. Eu disse, meu Deus, a coordenadora marcando a cabeça, né? O espírito está ali, sei lá quem está cuidando dessa figura. Eu aprendi o seguinte. A gente pensa que está tudo desorganizado. Está tudo no momento certo. Eu estava naquele lugar, assisti essa situação. Para mim foi muito importante, porque eu via a força da arte, ainda que fosse uma loucura, porque isso se vê, né? E várias histórias desse perfil, dessa plataforma que a gente tem da loucura, que você juntei com isso, olha, é repertório para todo mundo. Para viajar com os loucos, e eles ainda assim falam coerentemente o que tem que ser dito. Eu disse, gente, nem que o cara seja doido. Eu entendi o que ela estava passando naquele momento. Eu precisava vir aqui. Eu estava tão nervosa, estava preocupada com minhas coisas, eu consegui sair do lugar e ver que estava boa, estou cantando. Porque a gente não sabe se daí vai passar um surto, se vai pegar uma faca, se vai correr com você. Eu não sei, mas ela exigiu uma atenção que naquele tempo eu não entendi. Ela me deu a atenção que eu precisava. Eu entendi a intenção dela e depois ela saiu com isso. Nada que vai acontecer. E falou, tchau, gente, se despediu, fez o show dela, pegou o cachê e foi embora. Melhor do que eu. Estava melhor do que eu. Até que os outros se manifestem. Eu tenho que aprender a linguagem desse grupo para saber que eu não posso tirar proveito daqui. Até que eles veem que está sendo uma faca, eu tenho que saber me defender, claro, mas eu não vou precisar escurecer meus olhos dizendo, eu vou deixar para lá, que vou mandar você para onde. A gente vai ter que lidar com isso, a sociedade está pedindo. A gente acordar para essa linguagem também. Então não é só o pessoal que é da academia, acadêmicos e psicólogos formados, mas todo ser humano vai ter que tratar com eles. A começar pelos depressivos e ansiosos, né? E já temos muitos pintados, inclusive. Quando eu fiz o café da terapia com adolescentes, uma área de peixinhos, quando eu fui tratar as mulheres, que eram as mulheres que tinham perdido estrutura de violência, elas não foram nesse dia. A maioria que estava lá era a minha filha.
Veja como é que as coisas acontecem. Como eu falei, o método é o termômetro. Se eu não tivesse esse método, eu ia ficar, meu Deus, como é que eu vou dar aula para esse povo? Eu nunca fico negociando por assim. Ai, meu Deus, como é que eu vou falar com eles? O que é que eu vou fazer? Minha gente, foi perfeita. A aula foi melhor do que eu imaginei. Foi linda, todo mundo se envolveu. Conduziram, aprendi a ser conduzido. Porque eu conduzo, vocês conduzem igual. É um café. E aí, depois do final, a menina chegou para mim, eu tenho um momento até depressivo. Isso funciona para mim. Ele já quer levar para casa dele. Entenderam que são nas músicas, na delicadeza, uma arte, uma dança. Que você, quando eu estou dançando na rua, brincando, mesmo que eu pense assim, que estava vendo, que era na dança, às vezes eu já tive não ter a ferramenta de uma música tocando, mas uma dançando, que você quer brincando. E aí as pessoas começavam a olhar, cadê a música? Eu faço. Imagina, tá aqui, ó. Continua. Entendeu? Ah, acabou a bateria do negócio. Eu estava afim de dançar, continuei. Então eu dancei no batimento, dancei com meu respirar, olhei a natureza, eu fui fazendo o que eu queria. Porque eu entendi que a expressão do corpo naquela hora que ia se manifestar. E quem está passando na rua, que olha aquela doida dançando, estava com a cabeça preocupada. Poxa, olha, olha a doida dançando na rua. Ela já mudou o que estava pensando, vou dar uma porrada naquela cachorra que ficou atrás de mim, não sei o que, Gaia, esqueci da cachorra, esqueci da mulher. Ele está falando que está falando que deve ser que deve a minha vida, Gil. Mas a arte faz isso. O artista não ligou. O artista não ligou. Vamos abrir as perguntas. Quem se inscreve? Hoje de manhã eu vi uma frase, Silvia, hoje de manhã, coincidência. Estava uma discussão sobre isso, a pessoa diz assim, a única profissão em que a loucura encontra espaço é na arte. Você concorda? Não fosse em nenhuma outra, a loucura tem espaço. E eu não parei para pensar que eu Isso é bem interessante. Eu não parei para pensar que eu sou uma artista. Para quem quiser que me use bem. Alguém se inscreve, que eu estou de costas. Pergunta? Pode ajudar o que quiser. Agora eu vou dizer uma coisa. Os caras deixam a gente. Foi. Ela faz um cafuné para falar. Agora, Silvia, deixa eu dizer uma coisa. Eu e a Adriana, né? Eu nunca vi ninguém puxar o cabelo de alguém. Eu nunca vi tanta arte. Sério? Que puxava Eu fiquei imaginando. Violência contra a Eu violência. pensei, ô professor, viu? Eu fico imaginando a cena, olha, lembrando do sonho. Então, vamos escolher uma pessoa agora para falar em nome do coletivo. Amém. Eu queria perguntar duas coisas. Uma coisa que eu queria falar sobre o espelho, que é uma coisa que eu já uso praticamente todos os dias no meu carro. Eu já uso isso desde a adolescência. No momento de estou de alegria usar e resolve muito. Eu nem sonhava em fazer isso hoje. Já usando isso aí. Eu queria saber um pouquinho assim, Sofia, que você não falou. E esse amor aí que surgiu de Sofia. Curiosa. De Sofia. Sofia, o mistério é minha caixinha de Pandora. Ela é misteriosa, ela é muito carinhosa. Sofia, hoje eu e Sofia, uma relação de 10 anos, 8 anos, eu conheci meu pai, fiquei rapaz, esse aqui da justiça. Eu sou artista, eu viajava no mundo, eu fazia minhas coisas, você é uma responsabilidade grande, e foi tudo conversado. Não foi ela não chegou de repente, não. Ela é uma das coisas que ela adora falar, exatamente, mãe, eu fui planejada. Ela adora dizer isso, eu sou planejada. Não qualquer um, planejada. Então, assim, o pai e a mãe viviam uma relação muito normal, o casal, mesma condição, eu sou comum, casado, moro com uma pessoa, tudo também tentei fazer esse teste, pai, na minha vida. Foram 10 anos de relação. Aí no oitavo ano, eu fui perguntar de prática, o Chile já estava na certa idade, eu também já chegando mais, né? Queria até mais velho que na época. Então, você ia ser pai? Eu jurava que era não, minha gente, na boa. Eu nunca pensei, eu fazia um teste para você desistir de ser mãe. Eu
agora como é que eu vou dizer que eu não quero? Né? Aí eu fiquei naquela dúvida, fui bater em Aparecida do Norte, muitos trabalhos da também, rolou uma noite feliz, tivemos contrato com a mulher, eles tinham colar que nem paixão de Cristo, mas cobrando um valor para Romero como se fosse entrada de paixão de hoje, imagina, não ia dar certo, né? Claro que não deu certo, a gente voltou tudo de ônibus, foi de avião, todo mundo de avião chique, voltou todo mundo de ônibus, não deu certo. E assim, lá em Aparecida, no último dia que eu estava voltando de ônibus, estavam 7 problemas com documentação de uma criança que vinha agora, que não autorização de viajar, senão não viajava. Aí atrasou a viagem. Aí eu vou lá para São Paulo de Aparecida, de Norte, Santinha, sem ser católica, né? Eu estava mais para evangélica do que para católica. A evangélica é muito safada, por sinal, mas eu. Aí estava ali. Aí eu fiquei naquela, fui falar, comecei a chorar copiosamente. Eu entendi que eu ia ser realmente livre. Eu tive uma situação na cena de Sofia, dessa decisão de cena de Sofia, foi uma coisa bem forte, porque a gente fazia parte nas personagens, que era a Santana, e uma amiga de Santana que conversava sobre a questão da Madre Maria da cena. Elas estavam saindo assim, eram donas de direito, eram mulheres de direito, nós fomos de provas. Aí elas chegaram para mim e eu me viram chorar, ninguém me deixou chorar, só que não tempo. Então, como eu chego, o que aconteceu, senhor? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu ficou me vendo aqui, eu quase eu nem sei como eu estou chorando. Mas eu expliquei mais ou menos que eu estava vontade de ser o marido que você mãe, eu não sabia. Ela bota a mão na barriga e faz assim igual o espetáculo. Aí eu dei um ponto, aqui eu já sei que agora vai, ela se assim. Ela deu um sorriso e eu olhei para a cara do Isaac, no caso, né, que era a menina que fazia parte do personagem da hora. Aí eu já vi que vai rolar, essa história de semana vai rolar. A primeira vontade da Sofia chegou, quando cheguei no dia da Aparecida, depois de todos os meus batalhados comigo, eu soltei tudo lá e voltei uma boa mãe de família. Aí voltei boa mãe de família, resolvi se assumir a minha mãe, na vida frente. Por 8 anos de relação, chegou 9, quando chegando no primeiro ano de Sofia, já estava tendo que fazer o que eu queria na minha vida. Aí eu morei 4 meses, eu me separo para a Sofia, e ela começa a ficar comigo até 5 anos e meio. 5 anos e meio, papai, liga, só me chega para dor, você que tem lá na companhia. Outras coisas, bem falei que tem um capítulo à parte dos meus. Aí eu passei, só sossegou quando ela foi morar com o pai. Eu não tinha grana, como até hoje, na dificuldade imensa, estabilidade financeira. E eu não tinha como cuidar da criança nessa situação. Eu não estudei direito, tem que orar, tem que ter as coisas. Eu não tinha uma família grande, era eu, a minha mãe brincava de barco, com Sofia, que ela estava ali nessa época. Mas devolvia bunda, sem nenhuma estrutura, e eu tinha que cuidar dobrado quando eu estava. Foi fácil, mas eu ficou lá. Então, toda a história aconteceu. Sofia cresceu na mão do pai, vamos dizer assim, mas sempre presente na mãe. Nunca deixei de ficar perto da minha filha. Eu sabia muito bem que ia ter minha mãe viajar para lá e para cá. Eu tentei fazer o máximo até hoje. Eu não viajo para fora, não chegou. Várias oportunidades de vida, mas eu não fui. Porque eu queria deixar minha filha sentir o talento da mãe. Apesar que eu sei que o cordão do lado vai ser montado. Tá certo. A vida é certa. Aí eu tô com ela com 19 anos, ela é uma menina linda, não tem meus olhos, e ela tem raiva disso. Mas as coisas que ela se arreta. Gosta de cosplay, ela estava com qualquer outro programa de emprego desesperada. Fez o segundo grau, passou, né? Ela passou mais do que eu e o pai, né? Tipo assim, ela já vai, na frente já passou da minha etapa. Você conseguiu o papel que eu não consegui. Ela fez o segundo grau lá, daí vai decidir a fazer da vida, para a gente estudar, acadêmica, eu não sei, técnica, eu não sei. Sofia tem uma personalidade muito ela. Ela às vezes fala para ela tirar o peito que queria ser menino, daqui a pouco ela quer ser menina. Então eu não sei, eu estou bem tranquila, ela sabe que você sentia vontade, você ia somente para lhe apoiar. A vida inteira eu vivendo com ele, todo mundo, né, gente? Eu devia ser a pessoa preconceituosa para minha filha, né? Ela vai enfrentar, você vai enfrentar e enfrenta junto. E se não tiver também, está tudo certo. Hoje, por agora, ela está tirando sinais da cara, está incomodada e está ótimo. 19 anos com cabeça de 14. O pai faz o quê? O pai foi, ele era, agora está aposentado, mas ele foi tipo administrador do mercado de Chico. CLT comum, pessoa normal, coitado. Ele quer aguentar a menina agora a filha. Essas histórias não vai até o pai, né? Isso é só entender. Ela não sabe isso, adaptamento do pai, senão vai dar bom. Não vai mais. Então, assim, são coisas que ela, graças a Deus, eu amo muito
amigas, muita relação muito próxima, e para o que deve vier, não moramos juntas. Não desejo que ela até hoje tenha que morar junta, mas é questão econômica, eu nunca me possibilitava de fazer o meu quarto dela, o lugar dela. E eu também não fiz essa maneira de fazer tudo para ter dinheiro para fazer isso, não, porque isso também não fez parte da minha vivência, de dizer, não, eu faço tudo. Logo quando eu entreguei a Sofia para o pai, que foi 5 anos e meio, eu disse, tenho 5 anos para resolver tudo na minha vida, e eu vou fazer tudo para a Sofia voltar para mim, e dar aquela agonia, aquele desespero, né? Porque isso parece que está dando, tirando, voltando. É o pai, caramba, é o pai, sabe? Não é estranho. E ela morava na cidade, bairros próximos, e eu dando para a casa da Sofia. Está tudo certo. Mas a loucura da gente, dessa preconceito da mulher não poder dar para o pai o filho, né? Então a gente ficou enfrentando a lei de tudo, esses beozinhos de olhar para a tua cara e dizer, da tua filha, deixando o pai, não faz isso não. Ainda tinha isso, ser artista, pensando em outras coisas também, né? A vida inteira. E a Sofia, infelizmente, eu sinto falta, mas hoje eu entendo que eu não seria quem eu sou, também por conta de tudo isso. E eu nunca perdi o amor da minha filha, todo mundo achava que não vai perder o amor, vai ficar mais ligado ao pai do que à mãe, como se são disputas de pais, são disputas. Eu nunca disputei, eu nem falava mal do pai, para ser sincera. Uma das coisas que eu acho muito bom para mim, que é os defeitos meus como dele, que ele tem para ela, assim, que vão sempre acontecer. Eu não sou heroína, né? Não sou heroína dela. Ela não precisa me ver como determinada. Eu vi minha filha, eu falei com ela hoje numa conversa séria, vocês têm noção da dinâmica da Sofia? Eu tive um sonho que eu me matava. Me matava. Eu digo, aí eu liguei, acordei a boca do ar, liguei para a Sofia. É o seguinte, presta atenção que eu falo, mas onde é que foi ela? Você que ela quer inventar fazendo balé, gato, sei lá, do mundo. Aí eu falei, vamos uma coisa que estava com uma vibe totalmente diferente. Eu quebrei nas pernas, na hora que eu estou criando. Aí eu vou fazer um parto. Um parto. Foi isso, né? Nem você se mata, nem eu me mato. Nem eu tiro a minha vida, nem você tira a sua vida. Quando a coisa apertar, você corre para mim. E se apertar, eu vou correr para você, porque eu estou mal. Eu preciso de você. Não vou ficar pensando que eu sou seu herói, não sou seu herói. Não vou ficar. Aí ela ficou assim, assustada. Eu vou morrer com ela. Tá bom? Então é isso. Eu acho que desse momento pra frente, eu me liberei desse cordão. Nessa hora eu acho que eu entendi, e ela entendeu. E eu vi que era possível sim, porque eu hoje não estou para julgar quem tirou, eu não consigo segurar a melhor da vida. Quem tirou, quem ainda pensa nisso, eu sei exatamente o que eu falei para a Sofia, nesse percurso desses momentos, que vocês acompanharam comigo, eu sei exatamente o que é querer tirar a própria vida e querer matar uma pessoa. Eu sei os extremos, de verdade. Eu sei que eu posso matar uma pessoa, eu sei que eu posso tirar a minha vida. Quando eu percebi que eu os extremos e que eu pegava, eu chegava assim, ué, vou não. Aí chegava, vou não. Fiquei brincando disso malandragem, joguei a minha vida inteira nessa capoeira. Aí eu entendi a luta, eu não podia brincar com isso. E aí hoje eu tenho esse equilíbrio, como eu falei, do espelho, de olhar e encarar todo dia para ver a que ponto eu estou. Aonde eu posso parar um pouco, aonde eu preciso avançar mais, e sempre trabalhando numa linha de churrada, de positividade, de meditação, de companhia, para estar equilibrando essa energia toda e não me afundar para um poço abaixo. Porque eu sei que eu posso fazer uma coisa ou outra. E sei mesmo. Tanto é que a mentalidade e a coisa acontece, a lembrança, a pessoa que foi testemunha de quem eu ia matar, estava de novo comigo a outra semana aqui na minha nova vista. Eu vi ela de costas e fulana. Quando eu me encontrei, foi ela que disse, Silvia, me botou para voltar, porque eu sei o que é uma viagem, e por sinal é muito gostoso. A raiva é fantástica. A raiva é incrível. Quem também sei, quando eu tive uma gravidez ectópica, aquela, choque, eu passei no choque, eu vou contar a história, eu sei também o que é morrer e voltar. É uma delícia. Um sinal gostoso a morrer. Eu sei, é muito prazeroso. É uma paz, dá uma facilidade de dor, porque o processo é bem forte, desmaiava de dor. E eu não sabia como controlar isso. Uma parte da minha vida teve dor, foi normal, mas foi muito pior a ectópica.
Então, hoje eu tenho uma conta menos, Sofia ficou a própria rainha do pedaço, né? Agora eu não sei filha única, está felicíssima. E ela ficou comigo, porque a gente depende de um menino, depois de uma outra, a situação foi tópica. E tudo bem, está tudo ótimo. Ela ficou junto, ela aprendi a vivência, eu sei o que é a mediador, que é passar por ela, e é incrível. E eu não acho que tem problema passar por outra. Se eu tivesse um diagnóstico, eu teria que saber lidar com morte, também se lidar muito bem com morte, porque eu também conheço toda a espiritualidade em volta por esse período. Eu também entendi como era conversar com os seres que não estão entre nós. Eu também faço esse papel, não acredita? Acredita que ela tem isso? Eu chamo de canalizador. Eu sou canaliza essa energia e a gente faz a comunicação. De repente as coisas batem realmente de várias pessoas, as pessoas não. Meu avô, as coisas que aconteceram na morte do meu avô, de ter gente totalmente alheia à situação, viu, eu estava falando com ele acontecendo aqui, eu sou do relato, aí eu quando entendi, pô, isso aqui é sério. Eu realmente tinha comunicação comigo que não estava próximo. Então, tá, beleza. Aí eu comecei a aprender com isso também, as situações de vida, essa falou da minha vida pessoal, né? E espiritual. Você se incluiu na religião? Não tenho uma gosto de religião. Por incrível que pareça, com tudo isso, eu não tenho noção de católica de ninguém. Todo mundo me quer. Qualquer igreja evangélica me quer. Há um ano o pessoal quer que eu fique lá. Eu já aprendi que eu sou cigana, eu sou lotaria da vida, eu solto o bailado, e eu entro e saio para os lugares muito bem recebida de todos os lugares, muito respeitada, e respeito os lugares, respeito toda a hierarquia, de um padre a um pai santo, para mim dar todos os manados. Eu para mim não acredito. Agora, religião, esse nome não. Você inclui na cigana. Ah, é? Ô Silvio, teu Instagram. Você sentiu uma inspiração? Nem filho, agora Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu não sei. O teu Instagram, Silvia. meu Instagram é Silvia Oliveira, tudo com Y. Olha igual a mim, ó. Eu tô seguindo. Silvia tem uma pergunta. Foi um prazer. Você comentou que a sua mãe foi diagnosticada com bipolaridade. 15 dias antes de morrer, ela ia lá no meu hospital, ela estava com cirrose hepatite C, internada no Osvaldo, agora não Barão do Sena, porque ela não está chegando lá, né? Mas ela morreu no Barão do Sena, e foi ela internada, quero dar remédio, nem nada. Gente, pode fazer ela tomar o remédio, ela não queria, porque ela estava hospedada no hospital, como se tivesse 5 estrelas. Entendeu? Aí a pessoa que faz, psiquiatra, esteroide, no dia que ela se atendeu, eu estava vendo uma consulta da psiquiatra, e ela fazia assim. Isso é muito tempo. Quando ela falou isso é muito tempo, eu me aliviei. Eu disse, eu não tenho nada a ver comigo, porra. Eu pensava que o problema era eu. E aí eu fui saber, quando eu conversei com ela, pessoalmente, a psiquiatra, eu fui de manhã para conversar com ela outro dia, e ela explicou, porque ela falou, pô, é muito existia essa medicação, porque não tinha uma compreensão física, porque ela era individual, porque o pessoal veio pessoas, não existia esses estudos, como a gente tem hoje. Aí explicou, e por isso ela também não foi cuidada. E ela não sabia provavelmente que era bipolar. Então, a minha pergunta era assim, você também passou por algumas situações na infância, então a minha pergunta era como você acha que conseguiu lidar e o que mais ajudou a passar por todas essas situações, né? Porque hoje em dia a gente vê que você venha se autorregulado, né? Com a felicidade, independente de tudo que passou. Para mim, o meu irmão, o meu parente mais próximo foi o Paulo, que foi o Tiago. Estar no mundo do teatro, de artista, ver pessoas também muito mais sérias até do que eu. E personalidade muito estranha, quando eu entender primeiro a lei, eu ficava naquela, eu fui quase como psicóloga da galera, eu ficava muito frequentando, investigando aquilo. Então eu esquecia do liberal todinho e ficava ali naquele universo. Eu acho que a informação que eu sempre um universo único de arte, então a minha terapia foi pela própria arte, por esses caminhos. E quando eu ia para casa de uma amiga minha, que a mãe também lá no Café, muito louca, que é uma filha minha que também tinha B.O.s pesados, a gente se dava bem, eu estava ali, mas eu conseguia olhar como se fosse uma cena. E de repente a minha cena existia, mas já era diferente. Eu vi que as pessoas tinham problemas também.
estava de repente no meio do morro, quando eu sabia como eu chegava lá na casa daquela pessoa, eu comia minha lista das lugares. Eu não tinha sede, eu estava chegar eu tinha que fazer hoje para mim, não, gente. Uma ajudação muito louca, porque eu ficava solta para mim. Então, muito maluco. E eu estou aqui sobrevivente. E muito pior, que muitas pessoas aqui no cidade, deitar na cama com alguém para comunicar comigo, sei lá, umas coisas que a gente vê, escuta. Eu nunca tive esse tirar foto. É por isso que eu aprendi muito essa parte espiritual do Cigarona, que não só a coisa artística, mas essa coisa de proteção, eu sempre me senti meu só. Eu falava muito sozinha desde criança. Cara, eu digo, altos papos até hoje, eu conheço tudo sozinha. Entendeu? Altos papos assim, que massa aí. Vira a chave aqui, vira a chave ali. Eu tenho que ter todas as chaves. Todo dia eu vou na chave. Todo dia sem exceção. Agora eu não tenho. Carlos, depende de uma democrática. Depois dessa sua relação tão próxima com a morte, eu fiquei curioso a fazer essa pergunta. O que é que te impulsionou já a viver? Minha filha, porque eu pensei assim, quando eu vi esse sonho que eu tinha marcado, por exemplo, eu vi ela sozinha numa sala, sozinha. E ela meio que procurava alguém para falar e não tinha ninguém com ela. Aí eu falei, você precisa se fortalecer e eu também. A gente tem essa promessa com a gente. Se fortaleça, se vai pessoa que a gente precisa trabalhar esse fortalecimento. Porque quando eu não estiver aqui, você precisa se porque eu vou ficar na tranquila até que eu morrer. Eu acho que é quando eu me morrer baixo. É quando você libera e fica a pessoa tá pronta para a vida, né? Então quando ela tiver essa beleza, eu me sentir mais à vontade, quando ela começar a empregar, não tinha que ela tá melhor. E assim já fazendo assim, ó, distanciando, fechando. Eu tenho certeza que eu voltei nessa vida para desapegar o amor que eu tenho pela minha filha. O maior amor que eu tenho na minha vida é minha filha. A coisa de amor mesmo, é olhar para a pessoa que a gente chora uma com a outra. Se a gente se ama de um jeito, a gente começa a chorar. Eu falo, quando eu falo isso, ela chora de lá. E é uma coisa muito forte, muito bonito de sentir, muito genuíno, sabe? Então essa força me motiva a continuar. E eu penso também, porque se eu paro, quem vai continuar? Se isso chegou para mim, a obrigação minha é fazer. Aí eu aprendi uma lição ontem, uma palestra que eu tenho, missão dada, missão cumprida. Eu vou estar vendo essa missão. Missão dada, missão cumprida. Eu posso tirar uma foto com você para o meu momento de fama? Sim. Eu posso colocar no Instagram. Deve. Eu tirar uma foto minha com ela. Eu retiro do coletivo, né? Eu tinha que aproveitar esses momentos artísticos, né? O meu celular é rica. E pode ser. Eu queria alguém no celular para tirar mais. E se puder tirar um pouquinho do resto. Vai tirar do teu, é melhor comer. Agora mandem para mim. Imagina que eu não vou fazer propaganda aqui. Puxando o cabelo, né? Vai dar pra rimar, né? Ó, e aí, fica... Vai ficar tomando. Tá tomando ainda? Show. Amanhã.